A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Pod Cristo. O meu nome é Paola. Meu nome é Giovana. E nós estamos aqui representando o Ministério de Jovens Sal e Luz. Hoje estamos com uma pessoa muito especial para participar conosco, o Bispo Nelson. Paz do Senhor. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui com vocês. Pastora Débora também, esposa do Bispo Nelson. Paz a todos, Deus abençoe. E para a gente iniciar as perguntas aqui, a gente queria começar conhecendo um pouco de vocês, o testemunho, como que vocês conheceram a Jesus. Amém, Deus abençoe. Eu conheci Jesus ainda muito jovem, né? Embora ainda me sinta um menino, mas eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha meus 17 anos, né? Foi quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Na verdade, eu nem queria Jesus, mas o Espírito Santo me apresentou ele e foi amor à primeira vista. Estamos desde então servindo o Senhor Jesus até hoje. Que conselho você gostaria de ter recebido quando você era jovem? Na verdade, eu recebi um conselho quando eu era jovem, que eu gostava de umas baladinhas, de tomar umas beer nights, né? A gente gostava. E aí foi quando eu comecei a trabalhar numa estamparia. E ali tinha um servo de Deus cujo nome era Elisiel. Elisiel era aquele camaradinha chato para valer. Ficava no meu pé, me chamando para a igreja. Então o conselho que eu recebi foi: vamos para a igreja, jovem, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí um dia eu falei para ele: tá bom, você passa lá em casa na hora de ir para a igreja e eu vou com você. Em frente à minha casa tinha um campinho. E tinha nesse campinho chamava Capim Santo. Não sei se vocês conhecem, é tipo, né, Capim Santo. Quando ele chegou e bateu palma na minha casa para chamar, porque eu falei para ele que eu ia para a igreja, aí eu me escondi atrás do Capim Santo. Fiquei escondido porque eu não queria ir, eu me arrependi de tanto que ele insistiu. Mas aí minha mãe falou: ele está ali escondido ali. Aí ele me chamou e eu fui. E aí eu não tive coragem de ir na cara limpa. Eu passei ali no bar, tomei um vinho, eu era jovem, mas a gente gostava de beber um pouco. Tomei um vinho para ir um pouco alto, né? A gente foi um pouco alto. Na verdade, eu não lembro o que o pastor pregou. O meu tio foi comigo também, a gente não lembra de nada. Mas ali, quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus, então eu levantei as mãos. Então o conselho que eu recebi foi: vamos para a igreja, e eu fui. E aí a minha vida foi transformada. E durante a sua caminhada com Jesus, a gente sabe, né, que a gente vive muita coisa sobrenatural, né, muitas experiências de milagres e tudo mais. Tem alguma coisa que você tenha vivido, experimentado sobrenatural, que você queira compartilhar com a gente? Ah, eita, senta que lá vem a história, né? Tem muitas coisas. No primeiro passo, eu já vivia no mundo sobrenatural, porque eu não tinha vontade de ser crente. A minha família toda era do centro espírita. Eles frequentavam, gostavam. Inclusive, a minha vontade era desenvolver dentro do queria ser o pai de santo, né? Era a minha vontade de estar lá, tal. Eu gostava desse caminho. Quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, aí eu tive várias experiências. Uma experiência que eu gostava quando eu frequentava o outro lado, eu gostava de uma entidade que se intitulava o Fortão. Então é o que eu seguia, o que eu gostava e tal. E quando eu fui para a igreja, essa entidade que eu adorava quando eu estava do outro lado, ela manifestou em um corpo de uma pessoa, e o pastor falou: você é forte? Aí esse mal falou: eu sou forte. E eu fiquei vibrando do lado do mal, mesmo dentro da igreja, porque eu ainda porque não me libertei de vez. E aí foi quando esse mal caiu, dobrou o joelho, e aí foi meu encontro real com o Senhor Jesus. Agora, coisas assim espiritual, a gente tem muitas coisas, né, Débora, que a gente já viveu, já viu, já presenciou, de coisas assim absurdas. Então, o primeiro passo espiritual que eu tive foi a queda desse que era o meu Deus, com letra minúscula, para a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Tá. Amém, glória a Deus. Para você, qual é o segredo para ter uma intimidade e uma constância com Jesus? Perseverança, né? Colocar em prática
o que sai do altar. Para mim, o segredo do cristão abençoado, do cristão bem-sucedido em todas as áreas, é ele obedecer à direção que sai do altar. Esse é o segredo. Saiu do altar é sagrado. Por isso que a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Aí você põe em prática a vida de oração, devocional, esta igreja, né? Às vezes acaba aqui, você vai orar hoje, por exemplo, o Bispo Antônio estava comentando sobre tudo funciona através da oração. Aí ele falou, não sai sem orar, não durma sem orar, não levante sem orar. Então quando você põe em prática isso, como se você estivesse ouvindo isso pela primeira vez, você põe em prática, no outro culto você põe em prática, esse é o segredo de uma vida duradoura na presença do Senhor Jesus. E conta pra gente qual que é a sua maior alegria no ministério. A minha maior alegria no ministério, como diz o meu amigo lá, né, meu irmão, são tantas emoções. a minha maior é poder servir a Deus com a minha família. Sabe que eu dediquei a minha vida de jovem 100% na obra de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei naquela vontade de casar, de arrumar alguém, tal. E eu queria isto. Quando eu tive um encontro real mesmo com o Senhor Jesus, eu falei, eu não quero casar agora eu preciso de buscar os dons do Espírito Santo. Eu quero os dons, eu quero me lançar, eu quero viver integralmente para o Senhor Jesus. Então, houve algumas oportunidades da gente se relacionar com algumas pessoas, mas eu estava tão fechado para tudo, e o meu coração só aberto para o Senhor Deus. Aí, o Senhor Deus mandou a Débora, na época era Débora e Leia, que estavam na igreja, as duas irmãs que cantavam na igreja. Aí quando a Débora me viu, ela falou, que é isso, gente? Eu não tenho condição, eu preciso entende? Brincadeiras à parte. Aí Deus preparou. Então hoje a minha alegria, meu prazer, quando estou na igreja dando o meu melhor para o Senhor, estou com a minha esposa, o meu filho hoje, para a glória de Deus, está tocando, se interessou pela música. Bem cedo a gente comprou um teclado, queria que ele tocasse teclado e tal, mas não era muito. Aí num dado momento ele se interessou. Então a alegria hoje é você fazer a obra de Deus com a sua sagrada família no altar. Isso é a coisa mais gratificante. Qual versículo ou livro da Bíblia que impactou na sua caminhada? Qual? Qual versículo ou algum livro que impactou na sua caminhada? O livro foi Gênesis, a história de José. O versículo, João 14, 23. Esse é o versículo da minha vida, que diz assim: aquele que me ama será amado do meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o versículo da minha vida. Eu acho que esse deixa o homem forte, poderoso, porque, né, será amado meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Somos moradas de Deus. Isso é a minha base, a minha força, que me faz enfrentar qualquer coisa, porque ele faz morada em mim. Então, eu sozinho não posso, mas ele fazendo morada, sou invencível. E a gente sabe que o senhor escreveu um livro, né? E como Sim. que foi o processo de escrever o livro, o Aceitei Jesus e Agora? Conta aí pra gente um pouquinho. Essa história é muito bonita, né? Durante o nosso ministério, desde... Eu tive encontro com o Senhor. Meu batismo foi 26 de março de 86. Em 90, o Espírito Santo já tinha me levantado evangelista da igreja. Eu trabalhava como evangelista da igreja e já tinha um chamado de atender as pessoas. E as perguntas eram as mesmas. Poxa, eu aceitei Jesus, e agora? E ao longo desses anos muda só o rosto das pessoas, mas as perguntas, as necessidades, as carências são as mesmas. Então nós sempre dávamos uma direção, uma base. Olha, você aceitou o Senhor Jesus, não deixe de congregar. Hebreus 10, 25, está escrito: não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Então você aceitou Jesus, você tem que congregar. Você vai ouvir a palavra, vai fazer novas amizades. Você vai conhecer a nova família, que é a família de Deus. Esse é um conselho.
E o outro conselho é o batismo nas águas. Você aceitou Jesus, agora você tem que publicar a sua fé. Confesse para todo mundo que você teve encontro com o Senhor Jesus, o batismo. E nós aconselhávamos, e o que eu tenho que fazer para ser batizado? Então nós dávamos a base, que é simples. Às vezes as pessoas dificultam muito, mas o batismo é simples. Quando você olha na Bíblia, você vai ver Paulo acabou de evangelizar o carcereiro, meia-noite. De madrugada, o carcereiro, ele e a família já tinham sido batizados. Não teve ali uma grande preparação. Quando a pessoa quer, tem uma direção. Então nós fomos dando conselhos. E esse livro é baseado em conselhos que a gente deu ao longo. Então não é um livro profundo. Poxa, que livro profundo, que livro, meu Deus. É um livro baseado em conselhos. Então o novo convertido, ele quer uma base para ele seguir na carreira cristã. Se é que essa palavra, né? Para seguir na fé, é melhor dizendo, né? Ele vai ter uma base simples, que é alguns passos para quem aceitou o Senhor Jesus. Para quem está assistindo a gente, se quiser adquirir seu livro, onde que ele pode encontrar? É que, na verdade, esgotaram. Olha que coisa, esgotaram que a gente só fez 100, estou brincando. Esgotaram-se os livros, mas depois só entrar aqui no contato, a gente, assim que a gente fizer mais, produzir mais, a gente repassa. Tá bom? Que benção. Tem algo que você gostaria de dizer para quem está assistindo nesse podcast? Principalmente para os jovens? Tem algo que você queria passar? Ah, sim, com certeza. Para você que é jovem, né? Que está assistindo, o jovem ele gosta de aventuras, né? O jovem gosta de viver coisas assim. Mas a maior aventura está em Jesus. Eu falo porque eu gostava muito, como jovem, de festas, baladas, bagunça, essas coisas que a juventude gosta. E que você acha que isso é tudo. Mas no dia que você pisar os pés na casa de Deus, de fato, de verdade, se tiver encontro com o Senhor Jesus, poxa, você vai ver que lá fora tudo é muito fraco. Porque o que as pessoas querem, na verdade, é preencher o vazio. As pessoas têm um vazio. E às vezes quer tomar umas beer night, quer ficar com as meninas ficar com os meninos, fazer aquela coisa toda para preencher esse vazio. E aí quando você tem encontro com Deus, porque esse vazio é um vazio que só Deus pode preencher, não tem nada capaz. Por isso que a pessoa ela começa fumando cigarro, daqui a pouco vai para isso, aquilo outro. É um poço sem fundo, querendo preencher o vazio. E o meu conselho é: vem para cá, ouve a palavra, sabe, adora a Deus, que você vai ver que é o suficiente. Cristo é o suficiente, Ele nos basta, né? Esse é o meu conselho. Vem para cá, Brasil. Pode ser o Brasil, não, pode ser o mundo todo, né? O Brasil já é do Valdomiro. Ô Valdomiro, um abraço aí. E a gente sabe também que o senhor tem um programa chamado Haja Luz, né? Que Haja são Luz. lives. E aí queria que contasse um pouquinho pra gente como que surgiu, para a pessoa que está em casa, ela pode acompanhar por onde? Ah, legal. Tudo na nossa vida é sobrenatural, né? Uma outra oportunidade a gente vai vir falar sobre as coisas sobrenatural. Nós tínhamos um programa de rádio, eu juntamente com o evangelista Mendonça, de manhã, que era na rádio Rede Série Brasil, lá em São Paulo. E aí acabou o programa, e um dia eu estava com ele conversando no escritório da igreja sobre fazer um programa pela internet. A Esther, a minha cunhada, tinha falado para a gente ir para a internet, ficou falando bastante. E eu estava mexendo na caneta, a caneta caiu. Quando a caneta caiu, que eu peguei a caneta, que eu abaixei para pegar a caneta, veio a palavra de Deus para mim. Peguei assim, veio a palavra, dizendo assim: e vós não pode vigiar comigo pelo menos 1 hora? Aí veio essa voz no meu espírito, né? E o tema do programa Haja Luz. Aí eu falei para o Eric Mendonça, falei: Eric, nós vamos fazer o Haja Luz e vai ser 1 hora de programa. Aí ele falou assim, mas que ele é um camarada entendido de rede social, né, Débora? Ele é um camarada muito articulado, muito entendido. Ele falou assim: ô bispo, não leva mal não, mas 1 hora não dá certo não. Eu falei: mas eu ouvi agora aqui e a gente vai ter que ser 1 hora. Ele falou: então estamos juntos.
E nós lançamos esse programa Haja Luz, que é o tema do programa era Sem Forma e Vazio, porque nós nunca sentamos para programar o que a gente ia falar. A gente vamos falar sobre tal tema, não existia isso. Vamos começar e o Espírito Santo vai levar do jeito que Ele quiser e a gente se comprometemos em fazer o programa Haja Luz. Então nós fizemos, aí entrou a pandemia, foi na época que entrou a pandemia, aí foi explosão de milagres, aí o Espírito Santo fez milagres assim extraordinários através desse programa, tanto é que eu tenho não sei se tem ainda, apareceu no Facebook lá para mim, os testemunhos que a gente tem de milagres assim, extraordinários. Então foi um programa assim, foi revelado, que eu tive essa revelação rápida, que era 1 horinha só de programa, nós fizemos durante mais ou menos uns 3 anos sem parar, né? Agora a gente deu uma parada, mas é só entrar no Facebook Nelson Gugu e também no Bispo Antônio Alves, o Facebook do Bispo Antônio Alves, quinta e sexta eles estão fazendo também ao meio-dia. Pastora, tem alguma coisa que você gostaria de passar para as meninas cristãs? Amém. Então, acredito que a ansiedade, né? As meninas de hoje têm tido muita ansiedade, principalmente na vida sentimental, né? E coloca aquele tempo e acha que tem que ser, né? E se não acontecer, aí vem aquela ansiedade. É buscar Deus, é como, né? O Nelson falou aqui no começo que o Senhor preparou, mesmo a gente novos, né? A gente está 31 anos juntos. E o Espírito Santo preparou que nós nos encontrássemos cedo, mas Ele entrou e falou, eu vou fazer, né, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, buscar os dons, e o Senhor nos uniu. Então acredito sim, que as meninas, né, elas tenham nessa direção pelo Espírito Santo, de tirar a ansiedade da vida sentimental, buscar a Deus, sabe, se preservar, se valorizar, né? Porque o mundo coloca como as meninas, né? As músicas têm denegrido, têm humilhado, cachorras, né? E as meninas aceitam como fosse um elogio, algo que e não é, né? Algo que traz humilhação. E eu acredito que as meninas têm que ter esse posicionamento de princesas, né? De Deus, sabe, a menina dos olhos de Deus, aquela proteção, sabe, e direção do Espírito Santo, tirar a ansiedade, se valorizar, e eu creio que o Senhor vai, né, acrescentar sobre a vida sentimental e todas as áreas da vida. Então acredito assim que, né, seria um posicionamento, né, uma separação, e ela se resguardar, buscar a Deus, e não o mundo ditar as regras, né? Mas que nós viemos ser direcionados pelo Espírito Santo. Amém. E queria também que a senhora compartilhasse um pouquinho do seu ministério, de como a senhora conheceu Jesus, contar um pouquinho aí da sua trajetória. Amém. Então, eu nasci no berço evangélico, né? Meu pai é o Bispo Antônio, minha mãe é a pastora Helena. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio, né, de nascer num lar cristão. Sempre meus pais foram exemplo, né, de homem e mulher de Deus. Mas isso também não impediu de eu passar por guerras, momentos, né, de me sentir vazia, porque não é porque você é filho de crente, você é cristã. Então, o Senhor permitiu, aos 26 anos, eu ter essa experiência, né? Porque eu conhecia Deus de ouvir falar, através dos meus pais, mas não de andar, não de ter aquela experiência. E vinha aquela dúvida na minha mente, né? Será que Deus existe mesmo? Se as pessoas que cresceram em outras religiões não creem daquela forma que foi ensinado pelos pais. Então eu tinha essa dúvida, nunca tinha comentado com ninguém. E chegou numa época na minha vida que eu achei que eu, né, perdi muito tempo.
né, porque eu era muito tímida, ainda sou um pouco, mas eu era extremamente. Então, quando chegam aos 26 anos, não, as minhas escolhas foram, né, ditadas pelos outros. A minha mente, eu nunca conheci um mundo, nunca conheci uma festa, nada, né? Então começou aquele vazio. Então a cor do cabelo já não me satisfazia, cada hora eu queria de uma cor. Pensei, e se eu fizesse uma tatuagem? Sabe aquele vazio que você não sabe o que, mas tenta preencher? Tenho que emagrecer, perdi 20 quilos, achando agora eu vou me sentir valorizada, vou me sentir, né, aceita. Dentro de mim um complexo e algo que eu queria, sabe, preencher. E o Senhor foi deixando, né, eu ter minha experiência com Ele num vazio tão grande. Eu vejo minha vida muito assim como a experiência de Saulo, né? Ele achava que conhecia Deus, guardava as leis, mas no fim ele era um religioso. E eu me via assim. Às vezes eu ia orar e pensava, não tenho nem do que pedir perdão, porque eu nasci no berço evangélico, o que eu fiz de errado? Então, o Senhor permitiu entrar num vazio, já de tipo uma depressão muito grande, vazio na alma, não tinha desejo de mais de vida, de viver, nada tinha graça, porque o Senhor queria que eu tivesse a minha experiência e não através do meu marido, dos meus pais, né? Até que eu fui no encontro com Deus, obrigada, né? Meus pais falaram, como uma última chance, você vai, e se você não sentir nada, então você tem a opção de você viver a sua vida. Aí eu aceitei e fui no encontro com Deus, quebrando todas as regras, fui lá para dizer para o meu pai, eu tentei. E aí o Espírito Santo usou a pastora, usou pessoas para falar da minha vida, revelar sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha adoração, que fazia parte do Ministério de Louvor, liderava, mas pensava em técnicas, em coisas, e o louvor não chegava até a Deus. E Deus, pessoas que eu nunca tinha visto, né, na minha vida, e o Senhor direcionou revelações. Mesmo assim eu estava muito dura, até que teve um momento que eu ouvi a voz de Deus clara, nítida, no meu espírito. Não foi uma emoção, porque eu não queria estar ali quebrando todas as regras. Eu ouvi Deus falar no meu ouvido, eu existo. E a voz de Deus é algo assim sobrenatural, que só quem tem essa experiência, isso fazem quase 20 anos, uns 19 anos, eu me emociono porque não foi uma emoção de momento. Eu conheci Deus ali, eu ouvi, senti a tristeza de Deus, o que Ele sentia quando eu duvidava se Ele existe ou não. E aí, naquele meu encontro, eu só queria chorar, me derramei ali debaixo dos bancos daquele lugar, eu não conseguia mais comer, porque eu chorava, um quebrantamento. E aí foi minha experiência com Deus. Ele é real, Ele existe, Ele vê os nossos detalhes de pensamentos, né? E a nossa adoração e a nossa entrega, Ele espera que nós adoremos a Ele. Então foi minha experiência com Deus, dali minha vida mudou totalmente, minha adoração mudou, né? Eu tive essa experiência, né? Então é muito importante que todos nós tenhamos, né, nossa experiência particular, não porque seus pais cristãos, não por, sabe, algo de, né, que você vive da outra pessoa. É você e Deus. A salvação individual também é experiência individual. Antes da gente encerrar, gostaria que você fizesse uma oração para todo mundo que está assistindo, em nome de Jesus. Tá bom. Onde você estiver agora, esse minuto é muito importante. É o momento da oração. Se você puder fechar os seus olhos aí agora, creia no poder de Deus. Pai, nós te louvamos pelos momentos que estamos aqui com essas pessoas, e eu creio no poder da oração. Que o Senhor venha dar ânimo ao desanimado, forças aos que estão fracos. Que o Senhor venha encorajar os desencorajados, meu Pai. Se houver alguém doente, seja qual for a doença, que seja eliminado agora, porque o Senhor é especialista em causas impossíveis. Está escrito que aquilo que é impossível para o homem, isto é possível ao Senhor.
Senhor Deus, tudo que estas pessoas ouviram aqui, inclusive estes testemunhos, que o Senhor venha falar cada vez mais, e cada pessoa que compartilhar, aonde quer que chega esta programação, chegue também com ela o teu poder, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós, né, e todo o Ministério Jovem, queríamos agradecer pela participação de vocês, o Bispo Nelson, a pastora. Tenho certeza que o testemunho de vocês vai edificar muita vida desse jovem, dessas pessoas. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Estamos aí para servir. Deus abençoe todo mundo que está assistindo. Glória a Deus.